Era uma vez uma menininha e sua mamãe, muito esforçada, uma mãe dedicada, uma mãe amável e que se dedicava muito à sua filhinha. Filha essa muito querida por ela e por Deus. Essa é uma história de uma menina muito apegada à sua mamãe. Essa mãe sempre foi uma mulher guerreira, uma mulher de fé e muito batalhadora. E logo no final, vocês fiquem até o final deste vídeo e vocês vão saber quem é essa garotinha tão amável pela sua mamãe. Uma história que vai muito chamar a sua atenção. E nela, a gente vai ver a importância de uma mãe na vida de seus filhos. E com isso, todos verão que esse amor é um amor incondicional, um amor que é comparado somente ao amor de Deus, um amor que excede a todo entendimento, quando vem este amor de Deus, que através das mamães que cuidam de seus filhos, só ela para estar ao seu lado em todos os momentos em que precisa, de mãos dadas, ela sempre vai continuar lutando pelos seus filhos. Sim, e com isso a gente pode dizer que uma mãe, ela sempre vai querer proteger e guardar os seus filhos. Sabe, aquela mãe leoa que está sempre pronta a proteger as suas crias. E assim é uma mãe protetora, uma mãe guerreira, uma mãe amorosa, uma mãe companheira. E essa foi a história desta mulher guerreira, essa mãe, essa esposa, essa irmã, filha, tudo. Ela sempre foi uma mulher só, uma grande batalhadora. É isso. Essa é uma história aonde eu vou contar de uma mãe e filha amável que ela tanto cuidou com tanto carinho, logo viria adoecer. Com alguns problemas de saúde, trouxe a esta mamãe muitas preocupações. Sim, porque era apenas uma criança, ainda muito pequena, tendo que enfrentar alguns problemas de saúde. E isso trouxe muita tristeza ao coração desta mamãe e de seu pai também, claro, e de alguns irmãos mais velhos. Além disso, existia ainda uma outra mais nova, a caçulinha, que também era sua irmãzinha mais nova, a caçula. E antes dela, claro, seria esta garotinha que essa mamãe tanto cuidava também com carinho. Mas por ela ter tantos problemas de saúde, ela tinha que proteger, sabe? Como uma leoa protege sua cria, cuidar e zelar por ela. E com isso, esta criança, esta filha amada pela sua mamãe, estava sofrendo muito com alguns problemas. Mas sua mamãe, muito dedicada, cuidou, mas cuidou com tanto carinho, sempre levando ao médico. E outra coisa, um fator muito mais importante, essa mãe guerreira, batalhadora, era muito cheia de fé. É nessa fé que ela se agarrou e se apegou. E com isso, ela foi pedindo a Deus, confiando que Ele haveria de fazer com que um milagre acontecesse. Quando ela foi ao médico e levou sua filhinha, ela soube da notícia de que a sua filhinha estaria com um problema no coração. E com este problema, teria que fazer uma cirurgia. E essa mamãe muito sofreu quando soube dessa notícia. Mas ela não desistiu. Ela ficou
feliz por saber que existia um Deus forte e poderoso e que algo poderia fazer por ela e pela sua filhinha. Ela se apegou a Deus e foi buscando nele aquela resposta que ela queria. Claro, mesmo com muita fé, ela se sentia aflita, pensando: como vou fazer com que minha criança, a minha garotinha, passe por uma cirurgia tão pequena? E aquilo lhe trazia muita aflição. Mas, mediante a isso, existia um Deus que já estava ali, cuidando desta garotinha, que com o tempo viria com o plano dele na vida desta garota. Gente, vocês vão ter que assistir até o final para saber como foi o desfecho dessa história linda, dessa mamãe guerreira, batalhadora e cheia de fé, e que passou tudo isso para essa garotinha. E, contudo, quando ela voltou ao médico para fazer todo um check-up antes desta cirurgia, ela haveria de viajar para um local onde tivesse todos os recursos para uma cirurgia. Então, com isso, ela fez todos os exames, mas sempre confiante de que Deus haveria de mandar um grande milagre e que a sua garotinha não tivesse que passar pelaquela cirurgia sendo tão criança, tão pequena, tendo que enfrentar tudo aquilo. E neste momento que fez todos os exames, check-up, a mamãe, cheia de fé, mesmo se sentindo aflita, mas ela sabia que Deus estava com ela e com sua filhinha. Foi quando, de repente, o médico olhou os exames e disse: por que você está aqui? Mas, doutor, o outro médico e, claro, colega de trabalho juntos, e deu no exame que minha filha estaria com um problema no coração e teria que fazer uma cirurgia às pressas. Mas por que a cirurgia? Porque no exame eu não estou vendo que deu nada. E ele depois, claro, comparando o exame com outro, com certeza ele teve que olhar e realmente tinha sim este problema. Mas aí, gente, veio a grande notícia daquilo que sua mamãe tanto pediu a Deus. Implorou e pediu e confiou. E logo em seguida o doutor disse: não, ela não vai mais precisar de fazer cirurgia. Eu vejo que realmente ela tinha. Mas agora, com certeza o doutor naquele momento falou: eu não sei o porquê, mas ela já não tem mais nada no coração. E sua mamãe muito se alegrou quando soube daquela notícia, onde a sua filhinha não teria mais que passar por tudo aquilo, de ter que passar por uma cirurgia que muito trouxe aflição para o coração daquela mamãe. Gente. E essa mamãe muito agradeceu a Deus. E ficou feliz por ver que sua filhinha foi curada por um grande milagre. Milagre este que este Deus maravilhoso, este Deus que é Pai, e que Ele, sim, Ele manda o milagre no momento certo. Porque Deus é aquele que cuida de seus filhos, de todos aqueles que Ele escolheu e de toda a humanidade. Basta todos se apegarem a Ele e confiar que o milagre, ele chega no momento exato, naquele momento que Deus viu que é o necessário para mandar. E voltando ao assunto da mamãe, muito feliz ela chegou contando para o papai desta garotinha, para todos os seus irmãos, aonde estavam todos aflitos, os outros irmãos mais velhos e a outra novinha que era a caçula. E ela quase perto dessa caçula, lógico. Gente, quando ela chegou falando daquele milagre para toda a família, todos se alegraram e agradeceram muito a Deus. Ai, que maravilha! Quando aquele milagre chegou, quanta gratidão a este Deus maravilhoso. Sim, e aí vimos como é importante a gente se apegar a Ele e entender que Deus é Pai, que Ele não desampara aqueles que o clamam com toda a fé e com todo o entendimento de saber que só Deus pode enviar um milagre
naquele momento que você tanto está precisando. E sua filhinha, curada, quando recebeu aquele grande milagre, ela mesmo sem entender nada ficou feliz por ver sua mamãe feliz também. Sabe por quê? Que essa garotinha ficou feliz porque ela sentia a tristeza de ver sua mamãe às vezes triste e queria disfarçar que não estava, mas no fundo ela sentia mesmo sendo pequenininha. Mas ela já entendia que aquele momento havia algo muito estranho. E quando ela viu sua mamãe muito feliz, e ela ouviu da boca do médico, mesmo sendo pequena e já entendendo o porquê de ter que passar por aquilo. Gente, milagres existem. Você acredita em milagres? Gente, vale a pena acreditar em milagres, porque Deus existe. E Deus existindo, os milagres também existem. Acredite. Se você está passando por algum problema, clame por Deus e acredite que o milagre poderá vir. E você se pergunta, quem seria esta garotinha? Gente, calma. Logo, logo você saberá quem é ela. Pois gente. Essa garotinha era muito apegada à sua mamãe. Aonde uma ia, a outra ia também. Sim, ela não conseguia se ver sem ela. Pois elas tinham uma ligação muito forte. Uma ligação bonita que só mãe e filhos para entender o que isso significa. E somente Deus para conseguir compreender este amor fraterno, este amor tão bonito que existe entre mãe e filhos. Pois gente, é uma gratidão eterna que essa garotinha tem pela sua mamãe, mas não podendo esquecer deste grande Deus que usou essa mamãe como um anjo na vida desta filha, desta garotinha tão abençoada que Deus já cuidava desde o ventre de sua mãe. Mas, com o tempo, essa garotinha viria a crescer, claro, se tornaria uma grande mulher, sim. E um dia, logo em seguida, viria uma grande tristeza no coração desta garota, que hoje já seria uma mulher feita, uma mulher que foi muito educada por sua mãe e seu pai e seus irmãos mais velhos, pois ela veio de uma família grande, linda e abençoada por Deus, uma família que sempre teve uma união muito forte, onde todos nós poderíamos sempre sentir o poder de Deus sobre esta família, essa garotinha sempre teve, irmãos bem abençoados, bem educados, que sempre cuidou dela também como se fossem os pais dela, sim. E nesse meio tempo, gente, podemos dizer que sua mãe teve filhos, muitos filhos, né? Claro, com o mesmo marido, que este seria o pai desta garota, desta garotinha. E que o mesmo também sempre foi um grande homem, um homem batalhador e guerreiro como sua mãe. Sim, pais abençoados e que lhes trouxe muitas alegrias a estes filhos. Pessoal, pois essa garotinha viria de uma família muito numerosa, uma família linda, grande e abençoada. Sim, porque foram mesmo uma bênção. São até nos dias de hoje, pois essa história é verídica. E logo em seguida vocês saberão quem é esta garotinha de quem eu falo. Mas neste momento, importa falar desta grande mulher de Deus, que foi muito guerreira, forte, cheia de fé, e que fez desta garotinha uma grande mulher, que logo em seguida, em sua juventude, viria a se tornar uma jovem muito educada, meiga e doce. Sim, pois sempre foi muito meiga com sua mãe, muito carinhosa e dedicada com sua mãe. Ela era a sua melhor amiga. Sempre andavam juntas, viajavam juntas, até seus irmãos. Ela sempre foi muito apegada.
eram de uns irmãos mais velhos, eram como os pais para ela, também muito educados, cuidavam dela como se fossem seus pais também. E tinham da primeira geração os mais velhos como pais, mas era a outra geração que dela veio essa garotinha também. E eram 4 irmãos da segunda geração, que eram os mais novos. Iam sempre para a escola juntos, muito unidos. Era lindo de se ver aquela família. E aqueles irmãos quando iam à escola juntos, e muito educados, muito gentis. É uma família linda, abençoada. Então, gente, mas logo em seguida veio uma notícia que deixaria o coração desta jovem muito, mas muito triste, pois sua mãe haveria adoecido. Sim, se tornou frágil diante de um problema de saúde e vulnerável. E isso trouxe muita tristeza ao coração desta garotinha que um dia foi tanto cuidada por ela. Que esta mãe era como um anjo na vida dessa garotinha, um anjo enviado por Deus, sim, que teve aqui na terra esta missão de cuidar dela e cuidou muito bem e a educou. Pois desde o ventre de sua mãe, Deus já cuidava dessa garotinha e confiou nas mãos da mãe dela cuidar muito bem dela, fazendo dela uma grande mulher de Deus, que hoje ela é, que hoje ela se tornou. Mas a tristeza veio bater em seu coração quando soube da saúde de sua mãe, que estava frágil. E ela lutou como sua mãe lutou também por ela. Fez de tudo, ela e suas irmãs, aonde uma das irmãs era sempre muito apegada a ela também, que cuidava dela mesmo quase da mesma idade, como se fosse uma mãe. E ela muito unida com seus irmãos e se sentiu frágil ao ver sua mamãe agora precisando dos seus cuidados e junto dos seus irmãos. Cuidaram muito bem dela, fizeram de tudo, mas chegou o momento em que já não tinham o que fazer. Se apegaram a Deus com um coração muito aflito. Porque foi com muita tristeza que recebemos a notícia deste problema de saúde dela. E isso nos trouxe a todos muita tristeza, pois logo saberia que viria toda a insegurança, pelo medo de ficar sem sua melhor amiga, sua mãe, pois ela sempre esteve presente em todos os momentos de sua vida. Como diz, era como anjo da guarda que veio com a missão dada por Deus para cuidar dela. E claro, vinha a insegurança de saber que poderia ficar sem esse anjo, sua melhor amiga, claro, sua mãe. Então, ela sabia que sua mãe também tinha essa insegurança de deixá-la só, pois não sabia se ela estava preparada para enfrentar a vida, claro, com muitos obstáculos que haveria pela frente. Mas sabia também que tinha um Deus que cuidaria de tudo por ela. Veio logo em seguida a notícia de que ela estava esperando seu bebezinho de seu esposo, este que veio também com um anjinho para cuidar dela também, e ela sabia que tinha que protegê-lo, guardá-lo.